Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor possa transbordar nessa noite de culto, de adoração, e que essa mensagem do Evangelho que estamos ouvindo, que está sendo cantada, que será também pregada, possa impactar nossas vidas, nossos sentimentos, nossas decisões, nossas crenças, porque esta é a história do mundo como Deus a conta. E nós temos o privilégio de, nessa noite, de uma forma tão bela, podermos recontar essa história. O grande coro IPN acaba de cantar que Jesus morreu na cruz e que era para nós estarmos lá. Mas a história não termina aí. E nós vamos continuar essa história agora no texto bíblico, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, depois da morte, crucificação, morte e sepultamento de Jesus, nós temos o relato do que aconteceu nas primeiras horas de domingo. Em Marcos capítulo 16, versos de 1 a 8, a palavra do Senhor nos diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Senhor, que a Tua palavra que ouvimos de maneira tão bela nessa noite, com o grande coro e também com a exposição que será feita, possa cumprir o Teu propósito em nossas vidas nessa noite. Fala conosco, fala com aqueles que já andam com Jesus, fala com aqueles para quem Jesus ainda é algo distante, ó Deus, fala conosco, é a nossa oração em nome dEle, amém. Meus queridos, o que tem deixado você, sim, antes de nós continuarmos, nós vamos convidar as crianças de 0 a 4 anos para irem para o departamento infantil e de 5 a 10 anos para o auditório. As crianças agora vão para o Vinde meninos e meninas, ouvir a palavra de Deus de modo compreensível, as suas respectivas idades. Zero a 4 anos, departamento infantil, 5 a 10 no auditório. Dando continuidade aqui, irmãos, o que tem deixado você aflito e preocupado? Você já teve a experiência de, por causa de aflições, medos e ansiedade, sentir o coração quase saindo pela boca? Todos nós estamos vivendo o rescaldo da pandemia da Covid-19 e certamente as experiências para todos nós foram bem desagradáveis, como a do isolamento social, perigo, medo da doença propriamente, o luto das mortes que nós enfrentamos em nossas famílias, nossos amigos. Agora, uma nova ameaça que antes era estranha ao nosso país, a ameaça da segurança, ou contra a segurança das crianças nas nossas escolas. Temos visto aí perplexos o que aconteceu no nosso país recentemente com crianças numa escola infantil. E mesmo no aspecto mais pessoal,
quantas vezes nós não sentimos medo de não conseguir agradar as pessoas, de não conseguir satisfazer as expectativas que os outros têm de nós? Isso gera sofrimento, angústia no coração, medo de fracassar, medo do colapso na nossa família, muitas vezes. E há momentos em que a vida fica assim, muito difícil mesmo. Afinal, nós estamos vivendo num mundo quebrado, um mundo caído. Não era para ser assim. Deus não criou as coisas dessa maneira. Foi graças à rebelião da própria humanidade que o caos se instalou na nossa sociedade. E há outras vezes em que nós supervalorizamos o medo, nem era para tanto, mas a gente fica também angustiado e aflito. Eduardo Welch, um conselheiro bíblico, ele diz que o medo é um notório exagerador e um falso profeta da desgraça. Muitas vezes o medo exacerba situações que nem eram assim tão graves. Nessas horas, sejam os motivos reais ou imaginários, é muito bom a gente ter amigos, familiares, irmãos na fé do nosso lado, para nós superarmos essas situações. Mas há alguém de quem nós não podemos abrir mão nessa hora. E essa pessoa é o Senhor Jesus. A Bíblia nos apresenta Jesus como nosso supremo pastor, e Ele ensinou na sua palavra que nós podemos dizer, se estamos com Ele ao nosso lado, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo de mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Mas para ter essa experiência, é preciso um ingrediente, chamado fé. É preciso crer. Crer não apenas de modo vago na existência de Deus, mas crer em Jesus e crer naquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, destacou essa verdade, dizendo que nós temos sempre bom ânimo, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Se a gente for andar pelo que vê, a ansiedade vai corroer a gente, cada parte do nosso corpo. Mas andando pela fé, as coisas são diferentes. E tudo isso é graças à pessoa de Jesus. Nós estamos falando do Evangelho, da morte, da ressurreição, mas eu gostaria então de trazer essa aplicação prática do Evangelho, da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa paz, porque Ele se encarnou, Ele morreu, Ele ressuscitou, só por isso, senão seria diferente. Jesus é a nossa paz. Eu quero apresentar aqui alguns motivos pelos quais nós podemos confiar em Jesus. Não sei o que cada um de nós aqui tem vivenciado, mas num momento ou outro, com certeza o torniquete vai apertar, as pressões virão sobre nós. E que motivo você e eu temos para confiar assim em Jesus, de que Ele é a nossa paz, e com Jesus sendo a nossa paz, nós atravessarmos e rompermos esses momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos recordar um pouquinho do que aconteceu. Era domingo de manhã, bem cedinho, mais ou menos, um pouco mais cedo do que nós levantamos hoje, para vir aqui para a igreja, para o nosso culto da ressurreição, às 7 horas da manhã, e depois o nosso café comunitário. Jesus estava no túmulo desde a sexta-feira, era o terceiro dia, portanto, desde a sua morte e sepultamento. E algumas mulheres que seguiam a Jesus, que eram discípulas de Jesus, elas se dirigiram, se encontraram com algumas especiarias, alguns ingredientes para embalsamar o corpo de Jesus. Costume oriental, geralmente feito antes do sepultamento, não deu tempo, dadas as circunstâncias da morte de Jesus, e elas então se dirigem, 3 mulheres, Maria Madalena, de quem a Bíblia diz que Jesus expulsou uma carga pesada de demônios da sua alma. Também Maria, a mãe de Jesus, estava ali, ela que viu seu filho na adolescência discutindo da doutrina bíblica com os mestres no templo, ela que testemunhou os milagres que o seu filho fez. E também Salomé, pouco se diz de Salomé, mas diz que ela fazia parte de um grupo de mulheres que decidiu servir a Jesus. 3 mulheres, elas resolvem então se encontrar no domingo cedo pela manhã para uma caminhada. Não uma caminhada leve para cuidar da saúde, para trocar confidências, até ao contrário do que seria de se esperar, numa caminhada de 3 mulheres, elas deviam estar muito em silêncio nessa hora. Não estavam
conversando, se alegrando, falando dos últimos acontecimentos, porque os últimos acontecimentos tinham sido traumáticos para elas. Essas 3 mulheres, a Bíblia diz que elas estavam lá no Gólgota, no Calvário, elas testemunharam, elas viram toda a barbárie romana da crucificação, uma forma das mais cruéis que já existiu de execução e de aplicação da pena de morte. Uma forma cruel, sanguinolenta, e elas viram tudo aquilo, elas viram a truculência dos soldados, prendendo, torturando Jesus, crucificando, espetando com uma lança, para acelerar ali o processo da sua morte. E elas estavam então traumatizadas, conversando pouco, falando baixo, abatidas, entristecidas. E na medida em que elas vão caminhando, uma delas quebra o silêncio e pergunta: como é que nós vamos fazer com aquela pedra grande que está lá na boca do túmulo? O túmulo não era como o nosso, na terra, um buraco na terra, mas escavado numa pedra, numa rocha, como se fosse uma caverna, e ali se colocava uma grande pedra. Como nós vamos fazer? E se a gente chegar lá e a gente não tiver força suficiente, e ninguém para nos ajudar a remover a pedra do templo? E se nós não conseguirmos? Os ICs, alguém já disse, olham para o futuro e trazem toda a angústia do futuro, de possíveis desgraças para o presente, enquanto colocam Deus e a sua ajuda para fora da cena. Os ICs da incredulidade têm esse efeito nocivo, de trazer aquilo que pode acontecer de pior no futuro, como se Deus não estivesse no presente, ao nosso lado, para nos ajudar. Esse era o sentimento aflitivo daquelas mulheres, só que elas mal sabiam que ali a pedra era o menor dos seus problemas, porque para chegar na pedra elas teriam que enfrentar uma escolta de soldados romanos. As autoridades judaicas, temendo que fossem tirar o corpo de Jesus e depois vender a fake news de que Jesus teria ressuscitado, pediram a Pilatos, governador romano, ali em Jerusalém, para que ele pusesse uma escolta na frente do sepulcro. Então, elas teriam que passar por essa escolta para chegar na pedra, e isso não iria acontecer, não haveria a menor chance delas conseguirem passar por essa situação. Então, o problema para elas, de fato, era real. Elas tinham motivo para estar preocupadas, abatidas e até ansiosas. Perseguição religiosa, terror da prisão e da execução da pena de morte de Jesus, luto, elas estavam enlutadas, frustração de toda aquela expectativa alvissareira que a vinda de Jesus tinha trazido, como o Messias de Deus parecia ter ido por água abaixo, uma pedra enorme e uma escolta militar romana. Eu pergunto, como você se sentiria? Quais seriam suas emoções se você estivesse envolvido nesse contexto? E ao fazer essa comparação, nós podemos nos colocar nessa situação, porque todos nós aqui, em momentos, os mais diversos, passamos por momentos angustiosos também. E nós podemos aprender com elas, como elas lidaram com essa angústia, com esse temor, com essa ansiedade, porque Jesus é a nossa paz. Nós podemos confiar em Jesus. E por que nós podemos confiar em Jesus? Em primeiro lugar, porque Jesus é Deus. Ele transforma situações, Ele tem o poder divino para transformar situações. Coisas sobrenaturais, quando elas chegaram ali no túmulo, coisas sobrenaturais tinham acabado de acontecer. Tanto que elas olhando viram, quando chegaram, que aquela grande pedra, aquele grande obstáculo, havia sido removido. E foi pelo poder divino de Jesus que isso aconteceu. No Evangelho de Mateus, na passagem paralela a essa que lemos em Marcos 16, verso 4, será projetado aqui, diz que, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Mas no Evangelho de Mateus, nós vemos o que foi que aconteceu. E lá está escrito que um grande terremoto aconteceu, um anjo do Senhor desceu do céu. Foi o anjo quem removeu a pedra e assentou sobre a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve.
E os guardas? Eles tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Pela intervenção desse anjo, a pedra foi removida, a escolta ficou em estado de choque. Sobrenaturalmente aquela pedra foi removida. Uma vez Jesus disse, quando ele estava ali poucas horas antes no Getsêmani, quando Pedro corta a orelha de um soldado, ele diz, olha, se eu quisesse, eu pedia ao meu pai, viriam aqui 12 legiões, 12.000 anjos para me socorrer. Bastou um anjo agora, sob o comando de Jesus, para que aquela situação que para elas era tão humanamente impossível de se lidar, foi resolvida muito facilmente, apenas com a intervenção de um anjo enviado por Jesus. E Jesus é Deus, por isso essas coisas aconteceram dessa maneira, por isso a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram como aconteceram. Jesus certa vez disse, eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim. Não foi Pilatos, não foram os judeus que tiraram a vida de Jesus, pelo contrário, ele disse, eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus é Deus, tanto é que quando ele aparece àquelas 3 mulheres, alguns instantes depois, elas caem de joelhos, aos pés de Jesus, abraçam os pés de Jesus e adoram a Jesus. Nenhum dos anjos de Deus aceitou adoração em toda a história bíblica, do Antigo ou do Novo Testamento. Jesus recebeu aquela adoração, como em tantos outros momentos, porque Ele é Deus. E foi aos pés de Jesus, em adoração a Jesus, que a ansiedade daquelas mulheres virou pó, se esvaiu, deixou de existir. A ansiedade deu lugar à alegria. O coração delas mudou quando elas encontraram com Jesus e quando elas adoraram a Jesus. É assim que nós vamos vencer também nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Não é olhando para dentro e procurando encontrar força em nós mesmos. Isso só vai potencializar e intensificar a nossa ansiedade, o nosso medo. Mas é olhando para Jesus, adorando a Jesus e reconhecendo que Ele é Deus e que Ele tem o poder de mudar as situações aflitivas que muitas vezes nós atravessamos. Não é à toa que o apóstolo Pedro, esse que cortou a orelha do soldado ali no Getsêmani, escreveu anos depois, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, meus queridos? Jesus é Deus e nós podemos nele descansar. O Filho de Deus tem o poder transformador de todas as circunstâncias. Por isso Jesus é a nossa paz. Mas nós também encontramos em Jesus a paz, porque além dele ser Deus e poder transformar situações, Jesus está vivo e ele transforma corações, não apenas circunstâncias, mas corações, os nossos e os de outros envolvidos nessas situações. Veja o que acontece, elas entram no túmulo, versos 5 e 6, elas são surpreendidas por um anjo que ali está. E no verso 6 o anjo lhe diz, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham colocado. Para o cristianismo, a ressurreição de Jesus é de vital importância. O cristianismo, ele desmontaria, desestruturaria, se não fosse a ressurreição de Jesus. Por que essa ressurreição é tão importante? Em primeiro lugar, porque ela prova exatamente isso, que Ele é Deus. Se Ele tem o poder para dar a vida e reassumir a vida, não é qualquer ser humano que faz isso. É o homem Deus, é Deus encarnado em figura humana. A ressurreição de Jesus, além de provar a sua divindade, que Ele é Deus, demonstrou algo muito especial para nós, que o sacrifício perfeito que Jesus fez em nosso favor foi aceito pelo Pai. Está tudo bem agora para nós. Se você está em Cristo, você está em paz. Você foi amado por Deus, amada por Deus, acolhido por Ele, está tudo certo agora. Mas eu ainda peco, eu ainda faço coisas que desagradam a Deus, que me entristecem outras pessoas. Ok, se você peca e se arrepende, é assim mesmo que funciona. Isso não muda nada, Deus já te aceitou por causa do sacrifício perfeito do Filho dele, que foi aceito, e o carimbo de aceitação foi a ressurreição de Jesus.
A ressurreição de Jesus também é extremamente importante, meus irmãos, porque ela garante que eu e você, que estamos em Cristo, vamos ressuscitar também. Isso está muito claro na palavra de Deus. Ele é as primícias, ou o primogênito de entre os mortos, é o primeiro a sair de entre os mortos, já com o corpo glorificado. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer conosco também. Mas algo de muito especial na ressurreição de Jesus, é que por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos mudar. Nós podemos ser novas criaturas. Nós podemos experimentar o que a Bíblia chama de novo nascimento. E nenhum pecado mais há de nos escravizar. Nem o pecado da ansiedade. Nem o pecado de qualquer outra emoção negativa que possa surgir no nosso coração. Nós podemos ter muita dificuldade de lidar com elas, mas em Cristo, como novas criaturas, o caminho está trilhado e está traçado para que nós possamos mudar e sermos pessoas diferentes. O pecado quebrou a perfeição que Deus tinha criado no início. No início não havia medo, não havia preocupação, não havia ansiedade, não havia motivo para isso. Mas com a desobediência dos nossos pais e a nossa própria, tudo isso foi mudado. Tanto que na primeira conversa que Deus tem com Adão, depois da queda, Deus diz: Adão, onde está? E Adão fala do seu medo. Eu tive medo e eu me escondi. Primeira vez que nós lemos na história da humanidade a experiência do medo. É o medo que carrega o pecador, dada a sua condição rebelde diante de Deus. Mas Jesus morreu e ressuscitou para mudar esse quadro, para mudar esse cenário. E o apóstolo Paulo depois ele vai formular isso na sua doutrina, lá na carta aos Romanos, quando ele diz: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você consegue perceber a associação entre a ressurreição de Jesus e a vida nova que nós temos em Jesus? Portanto, se lidamos com medos, ansiedades e quaisquer outras emoções negativas, por causa da ressurreição de Cristo, isso pode mudar. Ninguém precisa ser escravo dessas emoções. Ninguém precisa desistir da vida por causa disso. Ninguém precisa achar que a vida não tem propósito se nos encontramos com Cristo. Se entregamos a nossa vida a Jesus, tudo passa a fazer sentido, porque Ele transforma o nosso próprio coração. Como novas criaturas, Jesus nos habilita a vencer o medo. E sabe por que nós temos essa capacidade de vencer o medo? Porque o amor de Deus enche o nosso coração, não há, portanto, mais motivo para ter medo. O apóstolo João, mais um dos que acompanhou Jesus ali no Calvário, ele diz, anos mais tarde: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí você pergunta: mas como eu posso ter essa experiência então do amor de Deus por mim? E ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós nos percebemos assim, amados por Deus, pelo Seu Filho, tudo isso que está sendo cantado aqui é para deixar muito claro essa mensagem. Deus ama pecadores como eu e como você. E porque Ele nos ama, nós devemos amá-lo também, devemos entregar nossa vida a Ele. E assim, vivendo e experimentando o amor de Deus, não há mais razão para temer. Jesus, nós podemos confiar nele, porque Ele é Deus, e nós podemos confiar nele, porque Ele está vivo, e a sua ressurreição é a base pela qual nossas vidas e nossos corações são transformados. Mas eu quero concluir com mais uma dos motivos maravilhosos que a Bíblia fala, pelos quais nós podemos confiar em Jesus. Esse é tremendo. Os outros dois são base para poder falar desta outra característica da pessoa de Jesus. Ele é Deus, Ele está vivo, mas Ele podia estar lá no céu, longe de nós, porque nós somos indignos. Mas Ele é Deus, Ele está vivo, Ele está presente conosco. E a sua presença é baseada na aliança que Ele faz conosco.
É por causa da aliança de Jesus conosco que nós podemos contar com a sua presença. E essa presença já fica clara no relato bíblico, no verso 7 desse texto que lemos, nós lemos o que o anjo disse àquelas mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, Pedro que tinha pisado na bola, negado a Jesus, veja a bondade e a misericórdia do Senhor. Dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Tudo está acontecendo em Jerusalém, na Judéia. A província central é a Samaria e a província ao norte é a Galileia, para onde Jesus disse que era para os discípulos o aguardarem, ali eles se encontrariam. E entre a fala do anjo e o reencontro com eles lá na Galileia, Jesus privilegia aquelas 3 mulheres, indo ele mesmo diretamente ao encontro daquelas 3 mulheres. Em Mateus 28, no verso 9 e 10, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio ao encontro delas. Veja a presença de Jesus, confortando 3 mulheres, atemorizadas, angustiadas, traumatizadas pelos acontecimentos recentes. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. E agora ele diz, não o anjo: ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Meus queridos, esse mundo foi criado para isso. Você foi colocado nesse mundo com essa finalidade de ter um relacionamento íntimo, próximo e pessoal com seu Criador. A vida que não é vivida dessa maneira é uma vida tola, vazia. Parece até ser boa a liberdade de não ser uma pessoa religiosa, de não fazer compromissos religiosos, de não ter que congregar, adorar, saber de Bíblia, essas coisas. Parece até liberdade isso. Uma grande tolice, porque contraria a nossa natureza. Nós fomos criados para desfrutar da presença do Senhor, da sua companhia, da sua amizade, da sua paternidade. Enquanto o primeiro casal permaneceu com Deus, lá era Éden, que significa no hebraico prazer. Prazer. Quando eles foram expulsos dali, o prazer ficou no passado. Essa busca pelo prazer incessante que a humanidade tem, é uma nostalgia desse tempo prazeroso na presença de Deus. Estão todos agora amedrontados ali em Jerusalém, aflitos, os discípulos, os apóstolos. O anjo traz essa excelente notícia e diz que é para eles se prepararem, porque Jesus se fará presente. Jesus vai encontrá-los. E ele privilegia essas 3 notáveis, mas amedrontadas mulheres. Jesus aparece para elas. Elas podem ver Jesus, elas podem abraçar Jesus, elas podem adorar Jesus, elas podem ouvir palavras encorajadoras de Jesus, quando ele diz: não tenham medo, não tenham medo, a pedra já foi removida, a escolta já foi prestar contas lá para Herodes, ou para Pilatos, e eu estou aqui, não tenham medo. E quando ele chega finalmente lá, quando chega a vez dos demais discípulos, lá na Galileia, o relato bíblico no Evangelho de João nos diz que ao cair da tarde, primeiro dia da semana, eles estavam dentro de uma casa com as portas trancadas por medo dos judeus. E sabe o que aconteceu? Jesus veio e se colocou no meio deles, presente com eles. E sabe o que Jesus disse? Paz seja convosco. 2 vezes Jesus diz naquele episódio: paz seja convosco. E a reação deles foi que se alegraram ao verem o Senhor. A presença de Jesus faz toda a diferença nas situações aflitivas que nós temos que enfrentar nessa vida. Foi assim com eles, foi assim com elas, com os discípulos também da mesma maneira. E nós podemos contar com essa presença do Senhor por causa da aliança que Ele faz conosco. A aliança que foi prometida a Adão logo depois da queda, que se concretiza no Apocalipse, em novos céus e nova terra. O teor desta aliança, os termos dessa aliança são muito claros. Eu vou ser o Deus de vocês, vocês serão o meu povo e eu estarei com vocês
É o chamado princípio Emanuel, o princípio da presença de Deus com o seu povo. Isso é um grande privilégio, meus queridos. Alguém já disse com muita propriedade que Deus escolheu vir até nós em carne e osso, entrar em nosso coração com seu próprio Espírito e, por fim, nos levar a estar fisicamente com Ele para sempre. Esta é a aliança de Deus com o seu povo, uma aliança de paz. Paz porque Ele se faz presente no nosso meio. E eu pergunto se cada um de nós aqui já entregou sua vida a Jesus, porque só em Jesus há paz. Neste mundo, nós vamos encontrar motivos transbordantes para ansiedade, medo e preocupação. É em Jesus que nós vamos encontrar a paz que nós tanto precisamos para viver. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já tem com Ele esta aliança de paz? Você já reconheceu que é um pecador, uma pecadora que precisa de Jesus? Você não quer se contentar apenas em ter informações religiosas, você quer ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. E você já pediu a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida? Faça como essas mulheres do passado, como aqueles discípulos do passado. Ande com Jesus, desfrute da presença de Jesus na sua vida, numa aliança pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Perto está o Senhor, de todos aqueles que têm com Ele uma aliança. Por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus é a nossa paz. Jesus venceu a morte. Louvado seja o nosso Senhor.